Meritíssimos e meritíssimas, o que foi esse episódio? Eu não tô bem, eu definitivamente não tô bem. Eu confesso que eu tava curtindo os primeiros episódios dessa temporada, mas nem o primeiro nem o segundo me empolgaram tanto quanto esse aqui me empolgou. E também, me deixaram com dúvida de tanta coisa a ponto de eu ficar encucado com 1 milhão de teorias na cabeça, e eu já vou falar dessas teorias pra vocês. Primeiro, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui semanalmente agora acompanhando os meus vídeos sobre os episódios e pedir a ajuda de vocês para compartilharem o canal com outras pessoas. Inclusive, tem muita gente que tá vindo toda semana, assiste os vídeos, mas vem, assiste e não se inscreve. Gente, quando você curte o conteúdo de uma pessoa no YouTube, se inscreve no canal da pessoa. Isso ajuda demais, demais. Please, Father! Por fim, para explicar para vocês sobre os dias em que eu lanço o vídeo de American Horror Story. Eu assisto o episódio toda quinta-feira à noite quando eu chego do trabalho. Então, na sexta-feira eu escrevo o roteiro de gravação, gravo o vídeo, edito o vídeo, além de ir trabalhar, porque sim, eu tenho um emprego. Então, galera, infelizmente eu só consigo lançar os vídeos no sábado, como tem sido nas últimas semanas. Mas quando acontecer do episódio ser muito bom e você ficar ansioso para comentar alguma coisa comigo, me chama lá no Instagram ou no Twitter. Tanto meu Instagram quanto o Twitter são @ofelipebarbosa e as redes do canal são @togavoadora. Me segue nos dois que eu tô sempre disponível para responder vocês ou bater um papo sobre o que vocês quiserem. Vamos lá então. O episódio começa com uma cena que já trouxe muita informação pra gente. Nós temos os vários sobreviventes do Outpost 3 conversando com Michael. Numa cena que eu gostei muito do modo como ela foi editada, intercalando as conversas deles, trocando a pessoa que estava sentada conversando com o Michael. Gente, sabe o cara lá que era namorado do Stu? Tô falando o cara porque eu achei tão insignificante até agora que eu nem decorei o nome dele. Me digam que vocês, assim como eu, não tinham se dado conta até agora de que ele era filho da Dinah Stevens. Tipo, eles não tinham falado isso nos episódios anteriores e nem a relação dos dois parecia uma relação de mãe e filho. Mas tudo bem, o cara continua sendo insignificante. É com a própria Dinah Stevens que a gente já tem ali no começo do episódio que você tentar, porque na conversa entre ela e o Michael é revelado que os dois já se conheciam. Ele fala que tá surpreso de reencontrar ela ali e pergunta se ela vai causar algum problema pra ele, né? Bom, eu acredito que assistindo essa cena todos nós entendemos no momento que ela era uma bruxa. Uma bruxa que de alguma forma já tinha se encontrado com ele anteriormente. Mas que tipo de bruxa? Nessa cena a gente nem teve muito tempo para pensar nisso, porque a gente já foi impactado por outra revelação que fez a gente começar esse episódio gritando. O Michael tá ali tentando arrancar alguma coisa da Mallory, como se ele sentisse que ela tem maldade dentro dela, e ela se recusa a aceitar que tem uma parte má. Aí então, ele confronta ela joga ele pra longe, ele tenta assustar ela mostrando a sua cara de Satanás, e aí ela quase bota fogo no lugar, deixando claro e evidente que ela é uma bruxa e deixando o Michael completamente apavorado. Pra você deixar o filho do capeta apavorado, você não pode ser pouca bosta não. Enfim, mas aí nós temos uma coisa interessante. O Michael realiza lá o seu ritual de costume, se esfregando com sangue, conjurando umas cobras e pedindo a ajuda e auxílio de Satanás. E aí ele diz: eu achei que tinha destruído todas elas, mas ainda resta uma. Eu encontrei, ela está aqui. E aí vinha o questionamento. Se a Dinah e a Mallory são bruxas, por que ele diz que resta uma e não duas? E mais, se ele conhecia a Dinah de anteriormente, por que ele achava que ele tinha destruído todas elas, se uma delas estava ali? Bom, o meu entendimento foi que isso é uma coisa até simples na verdade, de que a Dinah e a Mallory não são o mesmo tipo de bruxas. Como nós podemos lembrar, lá na temporada Coven nós tínhamos duas espécies de bruxas rivais. As bruxas praticantes de voodoo e as bruxas descendentes de Salem. Elas não só eram inimigas, como também elas tinham uma cultura diferente, feitiços diferentes e modo de agir e pensar diferentes umas das outras. A gente viu na época, inclusive, que as bruxas do voodoo trabalhavam muito com magia negra, inclusive chegando a fazer acordo com algumas entidades, como a Marie Laveau fez lá com o Papa Legba.
Pode ser então que a Dinah seja parte desse clã de bruxas. Inclusive, pode ser por isso que ela já conhecia o Michael, porque ela mexia com magia negra. Eu até cheguei a pensar numa coisa. Ela é apresentada na série como se ela fosse uma segunda Oprah ali, né? Que ela tinha um show muito famoso na TV e o filho dela fala pra gente sobre como ela é egocêntrica e quer que o mundo gire em torno dela. Talvez ela não só seja uma bruxa praticante de magia negra, mas também tenha feito algum acordo com algum demônio, talvez até com o próprio Michael, para conseguir a sua fama na TV. Enfim, aí até que faria sentido o Michael não ligar tanto pro fato de ela estar ali. E como ele diz, se ela não se colocar no caminho dele, se ela não atrapalhar, ele vai deixá-la viva e vai levar ela pro santuário junto com ele. É por isso então que ele reza pro diabo falando que resta só uma, porque ele está falando não de bruxas no geral, mas sim do clã das bruxas descendentes de Salem, porque elas são inimigas dele. Só que é importante lembrar que esse tinha destruído todas elas na fala dele, né? É uma interpretação que a gente faz, porque como no inglês a gente não tem gênero feminino ou masculino, nesse caso pode ser todos eles também, né? E isso abriu portas para que os fãs da internet pudessem criar teorias. Surgiu uma teoria louca na internet de que a Mallory na verdade não é uma bruxa, de que na verdade ela seria um anjo. É o quê? Ou então, filha de um anjo com um humano. Isso porque muita gente entendeu que quando Michael disse I destroyed them all, ele estava se referindo a anjos de Deus e não a bruxas. E a galera tá fortemente acreditando que vai rolar anjos nessa temporada, não só porque eles têm tudo a ver com o Apocalipse, mas também porque tem uma galera, inclusive alguns de vocês que assistem aos vídeos aqui, que acham que a Venable é um anjo caído e de que aquela marca que ela tem nas costas é uma cicatriz de quando ela tinha asas. Então, gente, pra mim, eu até acho que podem sim aparecer anjos nessa temporada, até porque depois que apareceu o robô, eu não duvido de mais nada. Não vai ser a primeira vez, inclusive, que a gente tem um anjo na série. A gente tinha um anjo da morte lá na temporada Asylum, lembram? Mas eu não acho que a Mallory seja um anjo, não. Até porque lá no final, a Cordelia fala para as bruxas irem buscar as irmãs. E aí elas buscam a Mallory, né? Então eu realmente acredito que ela seja uma bruxa mesmo. Só que a gente vai falar mais disso quando for falar da última cena. Seguindo com o episódio, nós temos a Miriam Mead relembrando das suas memórias que foram implantadas nela. Gente, eu falo que essa temporada tem um humor muito sádico, né? É tipo quando eles colocam uma menina que não sabe que é um robô pra ir pedir doces no Halloween vestida de Rose the Robot dos Jetsons. Mas tudo bem. É aí então que a personagem começa a se questionar sobre a veracidade daquelas memórias que ela tem da sua vida. Então, realmente, ela é um robô, né? Mas ela não sabia disso. E eu confesso que no início eu fiquei um pouco surpreso de ver como a Venable reagiu bem ao fato dela ser um robô. Mas aí eu lembrei que a Venable é da cooperativa, né? Mesmo tendo traído as ordens deles, ela faz parte da cooperativa. E se a cooperativa é quem desenvolve esses robôs, a Venable já devia saber que a Miriam é um robô desde o início. Ela só nunca tinha contado pra ela. Enfim, a Miriam menciona então que ela tinha uma criança, um menino de cabelo loiro, mas que ela não se lembra dele com clareza. Nessa hora que eu já pensei, ela tá falando do Michael? Mas aí eu pensei, não pode ser. Porque o Michael foi criado pela Constance, não é? Ela deve estar falando de outra criança. E deixei passar. Aí continua o episódio e nós temos uma maior clareza de como é o estado em que o mundo se encontra e do que aconteceu com as pessoas que sobreviveram à radiação. Elas não apenas estão com várias mutações no corpo, mas também se tornaram de fato canibais. E aí nós temos o cão de caça de Game of Thrones. Não, zoeira, não é o cão de caça, mas parece, não parece, gente? Nós temos o Brock, ex-namorado da Coco, que reaparece nesse episódio e invade o Outpost, na tentativa de se vingar da megera que deixou ele para explodir lá no primeiro episódio. Consegue então chegar até o Outpost através de uma carruagem da cooperativa que trouxe maçãs para eles. Um pouco suspeita essas maçãs, não é? A Miriam e a Venable, ao invés de acharem suspeita, elas têm a brilhante ideia de envenenarem as maçãs para matar a gente ali no Outpost.
Galera, essa foi uma parte que rendeu tanta, mas tanta crítica ao episódio lá fora na gringa, porque ela foi completamente errada do ponto de vista biológico. O veneno de uma cobra mata ao entrar em contato com o sangue, não com o sistema digestivo. Então, ninguém iria morrer por beber o veneno da cobra, ou pelo menos não morrer em 1 minuto daquele jeito, né? Por isso, muita gente reclamou, falando que o Ryan Murphy faltou ali nas aulas de ciência. Só que eu não acho que eu entendi como um erro, né? Porque é importante lembrar que não era um veneno de cobra comum. Eram cobras do capeta, né? Vindas ali do ritual do Michael, tudo planejado por ele. Considerando isso, eu acho que elas podem tranquilamente ter um veneno ali tão forte, mas tão forte, que destrói o organismo da pessoa e mata se ele for ingerido. Já que esse episódio se passou no Halloween, eu confesso que eu senti falta de usarem a mitologia da série que diz que no Halloween os espíritos conseguem sair das suas prisões e andar livremente pela Terra. Apesar de que pode ser que no próximo episódio ainda não tenha se passado um dia inteiro e eles ainda estejam no Halloween e possam explorar mais isso. Mas gente morta nesse episódio não foi o que faltou, já que todo mundo que estava ali na festa de Halloween morreu envenenado com as maçãs. E a Coco, que tinha escapado com um cara misterioso, achando que era o Michael, morre com uma facada na cabeça vinda do Brock. Eu achei legalzinho ali eles trazerem o Brock de volta como esse ex-vingativo, só que eu ainda tô me perguntando qual que vai ser a relevância dele pro decorrer da história, porque... Sobre os personagens que morreram aqui, o meu palpite, gente, é que todo mundo vai voltar. É tipo Vingadores Guerra Infinita, matou todo mundo pra fazer um impacto, mas no final da história vai todo mundo ressuscitar. Eu entendi a referência. Só que talvez nem todos ressuscitem pelas mãos da Cordelia. Eu acho que alguns podem inclusive ser ressuscitados pelo próprio Michael. Aqui o Tim e a Emily, por exemplo, eles foram selecionados pela cooperativa pela sua genética, né? Então eles têm que ser trazidos de volta porque o anticristo deve precisar deles pra alguma coisa nessa série, né, gente? Enfim, a Venable e a Miriam então invadem o quarto do Michael para matá-lo, né? Muito boa essa ideia. E nós temos outra das cenas mais intrigantes do episódio. A Venable manda a Miriam atirar no Michael, mas o Michael simplesmente dá uma olhadinha assim pra Miriam e ela muda a direção da arma e mata a Venable. A mulher robô fica desesperada, sem entender por que ela fez aquilo, e o Michael explica que ela foi programada para obedecer os comandos dele. E é ali que ele revela que tudo que acabou de acontecer, as maçãs chegando na carruagem, sendo envenenadas e todo mundo morrendo na festa, foi tudo ideia dele, um comando que ele passou para Miriam, sem que ela soubesse, né, para Miriam realizar por ele. Por fim, ele revela para Miriam que ela foi construída em um dos departamentos da cooperativa por ordens dele e que ela foi construída com base em um protótipo humano de uma mulher que fez parte da vida dele, da vida do Michael, a única mulher que sempre o entendeu e que sempre o amou. E foi aí que o episódio deu um nó na nossa cabeça, porque quem era essa mulher? Muita gente de primeira ali chegou a pensar que seria a Constance, né, a avó dele, de que de alguma forma então essa robô foi construída com base na mente e nas memórias da Constance. Só que isso não faz sentido nenhum, porque nós sabemos um pouco da história da Constance lá da primeira temporada e não tem nada a ver com as memórias que a Miriam apresenta pra gente. Inclusive, gente, o Michael falar que ela foi construída com base num protótipo porque ele precisava ter aquela mulher ali do lado dele, quer dizer que não só a mente e as memórias, mas também o corpo e a aparência dela foram construídos conforme essa pessoa misteriosa pela qual ele guarda esse afeto, né? Então, se essa pessoa fosse a Constance, ele teria construído um robô com a aparência da Constance, seria a Jessica Lange ali. É importante lembrar então que nós não sabemos o que aconteceu na vida do Michael depois que a Constance encontrou ele após ter matado a empregada aos 3 anos de idade. Pode ser que a Constance tenha, sei lá, dado ele para outra pessoa criar, meio difícil, mas que foi uma outra mulher ali que ajudou a criar ele, ou até mesmo que a Constance tenha morrido, talvez. Enfim, o importante é que durante a infância do Michael, então, em algum momento e de algum jeito, ele deve ter conhecido a versão humana ali da Miriam Mead, que aparentemente morreu, e depois disso ele construiu um robô com a aparência dela, porque ele realmente tinha um afeto muito grande por essa mulher. Enfim, pessoal, é isso aí.
deixem nos comentários o que vocês acharam do calma, é zoeira. Acharam que eu não ia falar das bruxas, né? Já tava até escrevendo um xingamento aí nos comentários que eu sei. Vamos falar das bruxas, gente. Foi nesse episódio, ao som de She's a Rainbow do Rolling Stones, que nós tivemos a chegada de Cordelia, acompanhada de Madison e Myrtle. Nesse momento aqui, as perguntas são muitas. Primeira pergunta: por que a Madison e a Myrtle? Não, a Myrtle ainda vai, né? Ela é uma bruxa importante ali do clã. Mas por que a Madison? A menina estava morta, a Cordelia já tinha a Zoe, que era de confiança dela. Por que trazer a Madison? Bom, talvez porque a Madison seja importante de alguma forma no objetivo que elas têm ali no Outpost. Porque, ao que tudo indica, a Madison já se encontrou com algumas pessoas ali do Outpost no passado. Primeiro, a promo do próximo episódio, episódio 4, já deu uma pista pra gente de que a Madison conhecia o Michael Langdon já há um tempo. A cena em que isso é mostrado é ela estar trabalhando numa loja. Como a gente nunca teve relato dela ter se sujeitado a trabalhar numa loja, algo que a Madison nunca faria por vontade própria, né? Quando ela estava viva, eu acredito que aquele ali seja o inferno pessoal dela. Então, eu acho que depois de morta, ela teria ficado ali trabalhando como empregada pela eternidade. Só que eu também posso estar errado, né? Isso pode ser ali antes de Coven ter acontecido. A única certeza é que o Michael já fez contato com a Madison alguma vez ali na vida. A segunda pessoa que a Madison já conhece é a Mallory, que o episódio fechou com a sua conhecida fala "Surprise, bitch". Achou que não ia mais me ver? Achou errado, otário! Embora essa cena tenha sido uma ótima referência para quem é fã da série Scream Queens, também do Ryan Murphy, onde a Billie Lourdes interpreta uma subordinada ali da Emma Roberts, né, a Channel 3, a gente fica aqui pensando aqui na série, né, de onde é que a Madison conhece a Mallory. De todas as teorias que eu vi até agora, a que eu mais acredito é na possibilidade de que a Madison e a Mallory possam ser irmãs. Isso explica porque até agora não foi falado nem apareceu em nenhum lugar o sobrenome da Mallory. Tudo que nós tivemos foi ela mencionando a família dela lá no primeiro episódio. E até parece nome de filha de casal, gente. Casal que gosta de pôr o nome combinando, ó. Madison e Mallory Montgomery. Parece, ó. Enfim, se ela realmente foi irmã da Madison, isso explica como é que ela tem tanta paciência para aturar a Coco sendo um nojo com ela, né? Só que existe aí uma outra teoria de que a Mallory possa ser, na verdade... Segura aí, hein? A Zoe. Sim, a Zoe lá da terceira temporada. Como assim, meu Deus? Pois é, eu inclusive recebi mensagem de não só um, não só dois de vocês lá no meu Instagram falando isso, né, que vocês acham que a Zoe possa estar dentro do corpo da Madison. E mais, teve gente que foi mais longe. Gente achando que as outras duas ali que estão para ser ressuscitadas também são bruxas do Coven, que estão agora em outros corpos, né? A Dinah seria a Queenie e a Coco seria a Misty Day. Gente, eu achei o máximo as teorias de vocês, mas essa ideia é muito louca pra minha cabeça. Mas enfim, a gente não pode descartar nada, novamente falando, enfiaram até robô na série, né? Mas gente, eu acabei de lembrar uma coisa aqui. A Cordelia, lá na promo do próximo episódio, chama a Mallory de Mallory. Então eu acho que ela não deve ser a Zoe. Não sei. Enfim, de qualquer forma, a gente fica sim querendo uma explicação para por que raios a Coco tá ali. A Dinah, mesmo que seja uma bruxa do voodoo, provavelmente, ela é uma bruxa, ok? A Mallory é uma bruxa também. Mas a Coco não só não apresentou nada que indique que ela é uma bruxa, como também eu não quero que ela seja, porque essa mulher é uma cuzona, ela devia ter ficado morta. Não gostei. Devia ter ficado morta. Enfim, deixa aí nos comentários por que você acha que a Coco foi trazida de volta à vida. Ela é uma bruxa mesmo? Ou será que vai ter mesmo essa loucura aí dela ser a Misty Day? Por fim, uma das últimas teorias mais relevantes é de que a Mallory possa ser uma suprema que está prestes a surgir. Se vocês repararem bem, os óculos dela estavam embaçados e ela teve que tirar eles, percebendo que agora ela conseguia enxergar normalmente. Isso podem ser indícios de que os seus poderes estão começando a surgir e se intensificar. Mas
Eu também não sei, né? Porque a Cordelia, ela não assumiu o posto de Suprema há tanto tempo assim, pra gente já ter outra Suprema agora, né? A não ser que a Cordelia vá morrer nessa temporada e a Mallory seja encarregada de assumir o posto. Pessoal, para encerrar, eu queria pedir para vocês 2 favores. A gente fez um vídeo aqui no canal respondendo haters de uma forma diferente, para provar que a gente é como a Mallory e não cede ao seu lado sombrio, né? E eu gostaria que vocês dessem uma passada lá e deixassem nos comentários se vocês concordam com o que nós dissemos naquele vídeo. Beleza? E também, eu sei que muitos de vocês chegaram aqui no canal através do vídeo onde eu expliquei o universo compartilhado de American Horror Story. E essa semana eu lancei um vídeo bem parecido falando do universo de Invocação do Mal, a Freira, Annabelle e Amityville. Então passa lá no vídeo, deixa sua força, porque é muito bom ver o canal crescendo graças a vocês. Obrigado pelo apoio de sempre e agora vocês já podem curtir o vídeo e inundar aí os comentários desse canal surtando junto comigo até o próximo episódio. Um beijo, meritíssimos e meritíssimas, e até semana que vem.